quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui estamos reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula, então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da monarquia à república. Na nossa videoaula de hoje, então, nós vamos estudar aí a origem do segundo reinado, do governo imperial de Dom Pedro II. Para ir acompanhando, então, abra o livro de vocês na página 171 e então vamos estudar a partir desse tópico, o segundo reinado. Pessoal, como nós dissemos, vamos sim estudar a posse do imperador Dom Pedro II no poder. Essa posse, pessoal, vai então existir, surgir após o famoso golpe da maioridade. Sim, para Dom Pedro II assumir o poder em 23 de junho de 1840, sim, teve que ter esse episódio conhecido como golpe da maioridade. Mas espera aí, como é que aconteceu, pessoal? Como nós dissemos em aulas anteriores, governavam o Brasil regentes, representantes ali dos deputados. Os deputados escolhiam entre eles um regente que, consequentemente, governaria o Brasil. E aí o regente, à época, em 1840, era o conservador Pedro de Araújo Lima. E como era a sistemática da política brasileira à época, pessoal? O Pedro de Araújo Lima, conservador, ele então vai governar em prol de quem era conservador pelo restante do Brasil. Ou seja, a sua política era de benefício e privilégio apenas para a elite agrária ligada aos ideais conservadores. Portanto, a elite agrária que era ligada ao Partido Liberal, como também funcionários públicos, funcionários liberais que eram ligados às ideias liberais, vão ficar de lado. Vão ficar, pessoal, sem esses privilégios. Resultado, o que é que os liberais pensaram? Para nós, então, voltarmos a ter o poder e a influência e os privilégios, temos que tirar o conservador Pedro de Araújo Lima do poder. E aí foi onde, então, os liberais esquematizaram, através de uma estratégia, o golpe da maioridade. Ou seja, vamos, então, fazer propagandas, uma campanha pela antecipação da maioridade de Dom Pedro II, de 18 para 14 anos, que era a idade que ele tinha à época, em 1840. Consequentemente, ele vindo a assumir, ele vai reconhecer a nossa importância, a importância dos liberais, que foi graças ao nosso trabalho dos liberais que ele então assumiu com 14 anos. Portanto, nós vamos tomar o poder dos conservadores. Olha essa briga política. Resultado, pessoal, os liberais fizeram a campanha através dos jornais e até mesmo alguns conservadores ficaram do lado dos liberais, porque viam na imagem de Dom Pedro II uma imagem forte para conter revoltas pelo restante do Brasil. E aí, então, o golpe final, ou o fim dessa história, vai ser o 23 de junho de 1840, onde a maioria dos deputados, lá na Câmara, no Rio de Janeiro, capital, aprovaram a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, de 18 para 14, e ele veio a assumir, então, o Império, sendo coroado um ano depois, em julho de 1841. Mas, sim, oficialmente, para fins de direito, ele já era o imperador do Brasil a partir de 23 de junho de 1840, com apenas 14 anos, pessoal. Então, vocês podem perceber que esse golpe da maioridade, dado pelos liberais, vai ser justamente uma estratégia para tentar ganhar o apoio de Dom Pedro II, consequentemente deixando os conservadores de lado. Tá certo, pessoal? Ainda no nosso livro, na página 171, pessoal, vai nos trazer informações que Dom Pedro II assume o segundo reinado, o Império, e tem que já enfrentar revoltas. Sim, ele tem que apaziguar os ânimos em todo o Brasil, consolidando a monarquia, consolidando o seu poder. Ele vai ser, então, o responsável por comandar o fim de revoltas como a Balaiada, que estourou tanto no Piauí quanto no Maranhão. A Revolução Farroupilha, que estourou lá no Rio Grande do Sul, chegando a Santa Catarina. Então, tanto a Balaiada quanto a Farroupilha, foi Dom Pedro II que vai sim ser o responsável por pôr fim. Como também foi o responsável por pôr fim à Revolução Praieira, que a gente vai estudar aqui.
Mas que revolução praieira foi essa, pessoal? O seguinte, essa revolta, ela vai acontecer na província do Pernambuco. O que era comum na província do Pernambuco? As disputas políticas pelo governo do estado, pelos empregos no estado, entre conservadores e liberais. Sendo que, então, quem dominava o cenário político na província do Pernambuco como um todo eram os conservadores. E dentro dos conservadores, principalmente duas famílias, a família Cavalcante, como também a família Rego Barros. Então, essas duas famílias conservadoras, junto com outras famílias conservadoras, dominavam o cenário político no Pernambuco. Então, vai ser um dos motivos para estourar essa revolução. Liberais querendo tirar essa influência dos conservadores dos cargos políticos na província do Pernambuco. Mas só que um outro motivo para atrair a população, para unir o povo, vai ser a questão, pessoal, de querer expulsar os portugueses do Pernambuco. Portugueses estes que comandavam o comércio no Pernambuco. Portanto, esses comerciantes portugueses no Pernambuco vendiam os produtos que eles queriam ao preço que eles queriam. Então, a intenção dos pernambucanos liberais para unir a população para sua causa e tirar os conservadores vai ser também essa, de expulsar os portugueses para então tentar diminuir os preços dos produtos. E aí você pode ver um caráter, né, de xenofobia, né, de aversão ao estrangeiro, ou seja, pernambucanos, brasileiros contra portugueses. E aí, pessoal, esses liberais, eles vão então planejar essa revolta na sede de um jornal, Diário Novo. Esse jornal, essa sua sede, ficava na Rua da Praia. Por isso que essa revolução ficou conhecida como Revolução Praieira, porque foi organizada por liberais na sede desse jornal, Diário Novo, que ficava na Rua da Praia. Então nós podemos dizer que os motivos gerais é sim o domínio político da província do Pernambuco por parte dos conservadores, principalmente por parte das famílias Cavalcante e Rego Barros. Também contrários ao custo de vida elevado, ao custo de vida caro. Por que o custo de vida era caro? Porque os produtos, alimentos, eram caros, eram vendidos pelos portugueses. Também contrários ao desemprego. Por quê? Porque os cargos públicos, os empregos, eram dos conservadores para conservadores. Então, quem era liberal, a maioria da população, também ficava de fora, desempregado. E também contra o domínio comercial dos portugueses. E aí o estopim, pessoal, foi quando então, em mais uma eleição para presidente da província do Pernambuco, venceu um conservador. À época, esse que vocês estão vendo aí na foto, Antônio Tinchorro da Gama. Então, quando Antônio Tinchorro da Gama, conservador, vence mais uma eleição na província do Pernambuco para presidente da província, espécie de governador, estoura então a revolta. Os revoltosos, pessoal, eles chegam a escrever um manifesto, manifestando seus ideais, principalmente, vamos dizer assim, liberais, republicanos. E aí nós podemos dizer, olha os seus ideais, o voto livre e universal. Caso eles chegassem no poder, instalassem uma república aí no Pernambuco, queriam instalar então um voto livre e universal. Liberdade de imprensa, trabalho como garantia de vida e a nacionalização do comércio, ou seja, que o comércio fosse realizado por pernambucanos, por brasileiros e não por portugueses. E a extinção do poder moderador, que era ocupado por Dom Pedro II e era um exemplo de poder autoritário. Então eles não queriam mais a interferência desse poder autoritário sobre o Pernambuco se libertasse. E aí, pessoal, a revolta estourou, consequentemente, não tinha a ideia de abolir a escravidão, porque muitos dos líderes da Revolução Praieira eram liberais, ricos donos de terra e de escravos. Consequentemente, pessoal, a resposta de Dom Pedro II foi dura. Ele queria sim consolidar o seu poder, sua autoridade, a sua monarquia. Então mandou para a província do Pernambuco o coronel José Joaquim Coelho, o responsável, de uma forma violenta, sufocar a Revolução Praieira, acabando com esse ideal liberal republicano, ou seja, contrário à ordem vigente, que era a monarquia comandada por Dom Pedro II, tá certo, pessoal? Então essa revolta é mais um exemplo do inconformismo de liberais contra conservadores, ou seja, demonstra essas disputas políticas pequenas, baixas, nas províncias,
em detrimento da população. Brigavam pelo poder para se beneficiarem, mas e políticas voltadas para a maioria da população? Não tinha. Infelizmente, era o cenário brasileiro desse período. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos finalizando nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.